Então, vamos lá. Abram lá no 330, que fala a respeito do indeferimento da petição inicial. Senhores, a gente viu que o 300... Tranquilo, tranquilo, gente. O 330, ele fala a respeito da petição inicial será indeferida quando? A gente sabe que o 319, ele diz quais são os requisitos da nossa petição inicial, tá? Às vezes, o que, que acontece? Também você deixa de juntar algum documento. E aí o juiz, antes dele extinguir o processo, ele vai sempre intimar a parte para ela ou emendar ou completar a inicial, tá? Justamente para não indeferir a mesma. Então, o 330, ele diz quando é que a petição inicial ela vai ser indeferida, tá? Então, 330, o caput. A petição inicial será indeferida quando for inepta. Então, a gente mais para frente vai explicar o que é uma petição inepta, tá? Parágrafo 1º diz, considera-se, não sei como é que vocês não entram no horário que a gente fala, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedido. Então, a parte fala, e ela não mostra a causa de pedir e nem faz o pedido. Tem que ter a causa de pedir. Qual foi o motivo que você entrou com a petição, qual foi o motivo que você bateu as portas do Poder Judiciário e qual é o seu pedido. A causa de pedir é porque o vizinho jogou uma pedra na minha janela. Então, qual é o meu pedido? Que ele me ressarça, que ele pague pelos danos materiais que eu tive. Tá? Tem que ter na petição inicial. Como é que o judiciário vai te dar alguma coisa se ele não sabe qual foi a causa nem o pedido? Tá? Qual foi o motivo nem o pedido que você está fazendo? Tá? Então vamos lá. O inciso segundo diz assim, do parágrafo primeiro diz assim, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais que permitem o pedido genérico. Então, hoje, você não pode mais pedir dano moral sem dizer qual é o valor que você quer. Tá? Então, se a sua petição tiver lá, eu quero dano moral. Sim, quer dano moral, mas qual é o valor que você quer? Tá? Ah, eu quero dano material. Sim, qual é o dano material? Me diga aí qual é o dano material que você quer. Então, você tem que especificar o seu pedido. Tá? Isso é o que diz o inciso segundo. Inciso terceiro, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Então, eu venho falando que o vizinho quebrou a vidraça da minha casa, que ele jogou pedra, e, e não sei o quê, e aí, no final, eu digo que eu quero alimentos porque ele quebrou a vidraça do meu, da minha casa. Então, a narrativa que você faz, a historinha que você conta na petição, a conclusão tem que ser justamente a respeito da historinha. Então, você não pode estar falando de uma coisa e na conclusão, lá nos pedidos, você fazer outros pedidos. Tá? Lógico que tem que ser de acordo com o que você narra os seus pedidos. Tá bom? Então, é porque eu quero a pessoa não está cuidando da casa que eu aluguei para ela, e ela não está fazendo nada, ela não está cuidando, ela não está preservando, e aí você pede dano moral. Tá? Nesse caso aí é dano material e também pedindo para rescindir o contrato. Então tem que ter lógica do que você narra e do que você pede. Então a narrativa, a conclusão tem que ser lógica, tem que ser compatível, tá bom? Ok? Isso aí
é motivo de inépcia da petição inicial. E isso aí, senhores, é uma forma de vocês o quê? Vocês possibilitarem, tentarem, na contestação, fazer com que o processo seja extinto. Tá? É uma forma de você mostrar, ó, Silvio, a petição inicial lá do autor é inepta. E aí, se o juiz mandar corrigir e o autor permanecer inerte, não corrigir, ele vai extinguir e vai indeferir a petição inicial. Tá? Então, o 330 fala justamente isso. Como é que você deve fazer sua petição inicial. Tá? Se você não, o 319, se você não fizer de acordo com o que determina a lei, o 330 ele vai dizer justamente que vai indeferir a sua petição inicial. O primeiro motivo é se a sua petição for inepta. E aí o parágrafo primeiro fala o que é uma petição inepta. Inciso segundo, a parte for manifestamente ilegítima. Então, eu entro com uma ação contra Samara. Tá? Samara. Ah, o senhor acertou. Samara. Ela já ia ficar brava com o senhor. Eu também já ia ficar indignado com a minha pessoa. Então eu entro contra a Samara. Só que aí eu vou pedir alimentos para ela. Como é que eu vou pedir alimentos se ela não é minha mãe? Se ela não é meu pai? Então, ela é ilegítima. Tá? Eu entro com uma ação contra Pedro, pedindo dano moral e dano material. Sendo que quem me causou dano moral e material foi Safira, não foi Pedro. Tá? Então, existe essa ilegitimidade. Agora, lembrem-se, a ilegitimidade ela pode ser ativa ou passiva. Ativa é o autor, eu, nesses exemplos que eu dei, a ilegitimidade foi passiva. Tá? E na ativa, por exemplo, Otávio teve o seu carro batido. Tá? O carro dele o carro dele, que ele estava dirigindo, tá? Deu problema, tal. Só que o nome do carro, quem comprou, na realidade, foi o pai dele. O proprietário é o pai, não é ele, tá? Então, se por acaso der algum problema no carro, Leonardo está achando graça. Se der algum problema no carro, tá? Quem tem que ajuizar a ação contra a concessionária, contra a fábrica, não é Otávio. Otávio só curte o carro, tá? Mas quem é o proprietário, quem é o dono, é o pai de Otávio, tá? Já, né? Pois é. Então, a gente tem que verificar, isso é importantíssimo, viu, gente? Inclusive, hoje, o CPC é tão bonzinho, e mesmo que você entre, mesmo que o autor entre contra uma pessoa errada, ele vai ter a oportunidade, se a parte que disse que ela é ilegítima, ela vai dizer, ó, seu autor, eu sou ilegítimo, tá? Eu não tenho legitimidade, eu não tenho nada a ver com isso aqui, tá? E aí o autor vai dizer, ah, é mesmo, não é Gerlane. Quem é a legitimada para eu processar é Edjane, tá? Então aí o que vai acontecer? O autor vai verificar que realmente não é Gerlane e aí ele vai poder corrigir o erro dele colocando no processo Edjane, tá? Agora, quando Gerlane
diz que ela não é legitimada e ela sabe que quem é legitimado é Edjane, ela ainda tem que caguetar, ainda tem que dizer, Otávio, não sou eu não, pai, é Edjane. É Edjane que tem que entrar com o processo. Gerlane ainda tem que ser cagueta, porque senão ela ainda pode responder. Então, esse é o nosso CPC de 2015. Tá? Agora, por que isso? Porque a ideia é que o processo chegue ao fim, chegue ao mérito. Tá? Que o Poder Judiciário diga quem tem e quem não tem razão, quem tem e quem não tem direito. Por quê? Porque se eu entro com a ação, tá? Gerlane não é legitimada, tá? Ela não é legítima para estar no processo. O juiz vai o quê? Vai extinguir sem resolução de mérito, certo? Só que aí o que acontece? Tem a possibilidade do autor corrigir o erro dele, tá? Botar quem é realmente legitimado. Tá? Então, justamente para chegar aonde? Para chegar ao mérito, a se receber a tutela definitiva, receber a tutela de mérito. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Do juiz? Não, hoje em dia o juiz é obrigado, se ele verificar que há ilegitimidade, tá? Ele vai intimar a parte para ela tentar corrigir. Se não puder corrigir, aí extingue, tá? Aí extingue. Se ela puder corrigir, beleza. Por exemplo, se eu sou ilegítimo, autor ilegítimo, não tem como corrigir, tá? Então, se eu tenho um carro, tá? Só que na realidade o carro não é meu. Eu estou andando agora no carro da minha mãe. Não é o meu carro, é o carro da minha mãe, tá? Se eu se, se tem algum problema o carro, não sou eu que vou entrar com a ação, tá? Tem que ser minha mãe, contra a concessionária ou contra a fábrica. Por quê? Porque eu não sou o proprietário do carro. Não fui eu que comprei. Eu não tenho legitimidade para entrar. A mesma coisa, por exemplo, Marcelo tem 2 filhos, tá? Só que esses 2 filhos, eu te descobrindo, hein, Marcelo? Só que esses 2 filhos, eu não sou incluso. Só que eu chego e, pum, entro pedindo alimentos. Eu, autor, pedindo alimentos contra Marcelo. Eu não tenho legitimidade para fazer isso, tá? Então, nesse caso aí, legitimidade ativa. E existe a legitimidade passiva. Vocês, vocês deram isso, não deram? Com relação à condição da ação? Uma das condições da ação... Foi você quem falou isso pra gente no semestre passado. Não, eu não dei TGT. Mas você falou sobre a gente ter... Ah, sim, verdade, foi em TGP, desculpa. TGT que fala sobre ação, jurisdição, né? Sim. Então, vamos lá. É porque como vocês sempre vêm falando sobre isso, a gente pensa que foi acabando senhor. Que também fala de direito civil e tal, né? Mas aí, veja só. Se vocês não lembrarem, é só falar, professor, eu não estou lembrando. Tá? Gente, por quê? Porque isso é importante. Vocês podem esquecer agora, tá? Mas no decorrer da faculdade, vocês não vão esquecer. Porque vocês sempre vão ver isso, tá? E aí, em razão disso, vocês vão sempre estar lembrando. A gente pensa, pô, meu Deus, eu já esqueci. Não, não se preocupe. É aquela história. Se você trata dia a dia, você acaba não esquecendo. A mesma coisa hoje mesmo à mesa, né? Eu estava à mesa junto com minhas filhas e minha esposa, e aí, falando de Lula, aí o presidiário Lula
Aí, simplesmente, eu falei da Lei Complementar 135 de 2010, que é da Lei de Inelegibilidade. A minha filha, meu pai, como é que o senhor... Meu Deus, o senhor sabe até o número da lei. Por quê? Porque eu estou sempre trabalhando com ela, tá? Então, aqui, às vezes eu falo, 319, fala de petição inicial. Gente, eu dou aula, eu faço petição inicial, vira e mexe eu estou fazendo petição inicial, vira e mexe eu estou fazendo contestação, está lá no 335. O professor é um gênio. Não, não sou um gênio, não. Ele dera. Eu tive um professor de civil, e, meu Deus do céu, ele sabia, além do artigo, ele sabia o que o artigo dizia. Ele era simplesmente sensacional. Então, eu não sou sensacional. Eu só simplesmente lido todo o tempo com esses artigos. Então, por isso que eu sei, e aí, esse código de 2015, uma das coisas que realmente eu bato palma, é que ele ordenou, tá? É cronológico com relação às matérias. Então, se a gente verificar, tem a parte do procedimento, processo de conhecimento, aí depois vem sentença, aí depois vem provas, aí depois vem sentença, aí depois vem recurso, aí depois vem... Não, aí depois vem execução, aí depois vem recurso. No anterior, no de 73, não era assim. Era tudo bagunçado. Esse aqui, pelo menos, tem um pouquinho de ordem. Então, fica mais fácil a gente decorar. A gente pode até não dizer certinho o artigo, mas chega perto, porque sabe mais ou menos onde estão as coisas. Entendeu? Então, vamos lá. Para frente. O autor carecer de interesse processual. Senhores, a gente só vai na justiça se a gente realmente precisa que o Poder Judiciário nos dê a sua atenção, né? Seja provocado e utilizado. Então, vamos supor que eu devesse Antonielli, tá? Devia lá R$ 2.000 para Antonielli, e aí ela produtos para cabelo que ela me vendeu, e aí eu fiquei devendo R$ 2.000 para ela. Demorei, mas paguei, tá? E aí simplesmente a Antonielli entra... Professor, Oi. eu acho que o senhor que devia entrar com uma ação contra ela, porque acho que o produto não funcionou. Obrigado por me lembrar. Eu tô só tentando lhe ajudar, entendeu? Se ela entrar com um processo contra o senhor, você pode falar isso. Obrigado. E aí, o que eu faço? Eu entro com o quê? Uma reconvenção. Não preciso nem entrar com uma ação, eu entro com uma reconvenção. Se ela entra com uma ação, eu entro com uma reconvenção contra ela. Isso é, se tiver conexão às causas de pedido. Né? Mas vamos lá. Aí, a Antonielli entra com uma ação de cobrança, sendo que eu já paguei a Antonielli. Tá? Então, ela não tem interesse. Lhe falta interesse. Tá? Porque eu já tinha pago o valor devido. Tá? Então, lhe falta interesse. Certo? Então, não é motivo dela bater a porta do Poder Judiciário, porque já houve o pagamento, não tem porquê ela. Então, aí, nesse caso, aí você pode simplesmente já, em preliminar, falar que é falta de interesse. Tá? Beleza. Inciso 4. Não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 322. Vamos lá. 106. Senhores, tem que falar tudo isso aqui. Ó. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado
declarar na petição ou na contestação o endereço, o número de inscrição da ordem e o nome da sociedade de advogados do qual participa para o recebimento de informações, comunicar ao juiz qualquer mudança de endereço. Tá? E 321. 321 é com relação ao o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos de 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou complete. Com precisão, que deve ser corrigido ou completado. Tá? Isso aqui eu falei para vocês, não falei? Falei? A gente falou de petição inicial, falando de 320. Falando Falou. de 320 321. O 321 é importante, tá? Porque quando ele falar o que é que você tem que corrigir, aliás, quando ele disser que tá faltando alguma coisa, ele não pode dizer só isso. Eu vou indeferir tua petição porque a petição não está correta. Tá? Ele tem que dizer qual é o motivo do indeferimento. Tá? Faltou procuração. Faltou o endereço completo. Ele tem que dizer. Não, ele tem que dizer. Tá? É isso que o 321 fala. Ele dá um prazo de 15 dias para que a parte ajeite a petição inicial, né? E ele tem que dizer qual é o problema da petição inicial. Tá? Ele não basta só dizer, tá errado. Não. Corrige se não está errado. Não, ele tem que dizer qual é o erro para que a parte possa corrigir nesse prazo. Aí, se a parte não corrigir nesse prazo de 15 dias, aí sim ele vai indeferir a petição inicial. Tá? É isso aqui que está dizendo. Não atendidas as prescrições do artigo 106 e 321. Tudo é 15 dias, não é isso? 106 também é 15 dias? Não, 5 dias. 5 dias aqui, ó. Se o advogado descumprir o disposto no inciso primeiro, o juiz ordenará que se supra a omissão no prazo de 5 dias. Tá? Então, com relação a endereço, advogados, mostrar a sua inscrição, seu endereço, o endereço do escritório, são 5 dias se ele não fizer isso. Porque na petição inicial, como eu mostrei para vocês, o advogado, ele tem que colocar lá qual é a inscrição dele, qual é a seção da ordem, tá? E o endereço aonde ele recebe intimação e notificação. Tem que ser colocado. Se não for colocado, o que vai acontecer? Ele vai ser intimado para que em 5 dias ele adite a inicial. Tá? Emende a inicial. Beleza? E quando o juiz pede para completar, é porque falta algum documento. Então, faltou procuração, faltou o ato constitutivo. Ato constitutivo, não sei se vocês lembram, as empresas têm que ter. Tá? É a certidão de nascimento da empresa. Ela vai lá na junta e aí ela faz todas as informações, aí ela vai possuir o ato constitutivo dela. Certo? É lá no Código Civil. Beleza, vamos lá. Aí já falamos do parágrafo primeiro, né? Parágrafo segundo. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de qualificar o valor incontroverso do débito. Então, vocês já ouviram falar nessa tal de revisional, né? Então, a revisional por exemplo, o contrato, você começa a pagar as prestações muito altas. Então, você tem que mostrar
as cláusulas abusivas, né? Apontar quais são as cláusulas abusivas e mostrar que, em vez dele pedir 5 mil e pouco, ele está pedindo 7 mil nas prestações. Então, qual é a diferença? É 2 mil a diferença. Então, você tem que apontar essa diferença. O que é que você realmente deveria pagar? Entendido? É isso que está dizendo aqui, ó, com relação ao parágrafo 2º. As ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de qualificar o valor incontroverso do débito. Isso aí, senhores, inclusive, tem até súmula do STJ. Tá? Você, por exemplo, se você está falando que existe cláusula abusiva, você tem que mostrar qual é a cláusula abusiva. Tá? Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratado. Beleza. Qual é o valor incontroverso? Você achou, por exemplo, você está sendo cobrado R$ 9.000, tá? Mas o valor que realmente você entende que é para ser pago é R$ 5.000. Você tem que continuar pagando esses R$ 5.000. Tá? Isso é o que está dizendo o parágrafo 3º. Entendido? Hein? Deu para entender ou não? Senão a gente volta aqui e fala. Isso aí, ó, para ficar mais... Professor, explica de novo, que eu não entendi. Isso aí, para ficar mais fácil, uma ação de revisional. Por exemplo, você faz o empréstimo de um carro, tá? Aí lá está dizendo que o valor dos juros é de 1,1% ao mês. Tá? E aí, só que aí você percebe que fazendo os cálculos das prestações, ele está lhe cobrando, na realidade, 2,5 juros por mês. Então, uma prestação que era 700, ficou R$ 1.000 do seu empréstimo lá do carro, do financiamento do carro. Aí, o que é que você faz? Você continua pagando os 700, tá? Só que aí o restante, que é R$ 300, que você entende que não é para pagar, vai ser, você vai ter que mostrar, ó, R$ 300 é o que está sendo pedido a mais pela empresa, pelo banco. E R$ 700 é o que eu devo pagar. Esses R$ 700 é o incontroverso, é o que você aceita pagar e o banco também está lhe cobrando, tá? Entendido ou não? Entendi, entendi. Esses R$ 700 já se inclui aqueles juros de 1,2, professor? Por exemplo, eu faço, para ficar mais claro agora, eu compro um carro, só que aí eu financio do carro, eu financio R$ 50.000, tá? Lá no contrato está dizendo que é 1,1% juros mensais, tá? E aí, calculando, a prestação vai ficar em R$ 700. Todo mês eu tenho que pagar R$ 700. Beleza. Quando eu começo a pagar depois de um ano, aumenta. Em vez de eu pagar 700, eu fico pagando 1.000. Aí você entra com uma ação dizendo que o empréstimo está errado, tá? Estão me cobrando a mais. Esse a mais é o 700, é o 300. E o 700 é o que você entende que deva ser pago. É o incontroverso, tá? É o que está lá no contrato. Então, esse incontroverso você tem que ficar depositando. Ok? Certo, professor. Obrigada. Dionara, entendeu? Carla entendeu, né? Entendi. Então, vamos para frente. 331.
Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Senhores, eu entro com uma petição inicial, tá? Aí, o juiz indefere, dizendo que existe ilegitimidade, tá? Aí a parte autora, não satisfeita com essa decisão do juiz, que é uma sentença, tá? É uma sentença. Ele põe fim ao processo. Porque quando ele indefere a petição inicial, ele extingue sem resolução de mérito, tá? Está lá no 485. Beleza. O recurso cabível contra a sentença, tá, é apelação. Aí o autor entra com uma apelação, certo? Por conta do indeferimento da petição inicial. Aí o que diz o caput? Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. O que é retratar-se? É voltar atrás. O juiz volta atrás. Ele acaba lendo a apelação do autor e diz, rapaz, realmente ele é legitimado para ajuizar a ação. Ou então, não, realmente ele tem interesse. Tá? Se a causa do indeferimento foi esse, foi legitimidade ou foi falta de interesse, aí o juiz aí, rapaz, lê a apelação do autor, né? Diz assim, rapaz, quer saber? Eu vou me retratar, eu vou voltar atrás, eu vou continuar o processo. Então, ele volta atrás e não indefere mais a petição inicial. Deu para entender tudo? Tranquilo, pô. Deu? Então, vamos lá. Aí o parágrafo primeiro diz assim, gente, quando vocês não souberem, não entenderem, e de repente o colega entendeu, mas se alguém não entender, é só me chamar, tá? Estou aqui para isso. A gente tem a tarde toda. Tá bom? Vamos lá. Parágrafo primeiro. Se não houver retratação, ou seja, se o juiz não voltar atrás, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Então, essa citação aí não é para o réu apresentar contestação. Já é para ele apresentar contra as razões da apelação que o autor entrou da sentença. Tá? Parágrafo segundo. Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos observado no disposto do artigo 334. Então, o que acontece? Vamos lá. Primeira situação. Eu entro com uma petição inicial, o juiz entende que eu não tenho interesse, e aí ele indefere a minha petição inicial. Tá? Quando ele indefere minha petição inicial, ele decide numa sentença. Aí ele extingue, sem resolução de mérito, entendendo que eu não tenho interesse de agir. Por isso, ele extingue, sem resolução de mérito, minha ação, meu processo. Beleza. Aí o que acontece? Eu, autor, não fiquei satisfeito. Ele, está dizendo que eu não tenho interesse, pelo amor de Deus. Aí ele recorre. Tá? O recurso cabível contra a sentença é apelação. Aí eu apelo. Pá. Essa apelação, senhores, primeiro passa pelo juiz para depois subir para o tribunal. Tá? Então, o juiz, pelo menos deveria assim, o juiz deveria ler, tá? A apelação. Aí, quando ele lê, ele diz assim, rapaz, quer saber? O cara tem interesse sim. Eu vou me retratar. Aí o juiz volta atrás, mas ele tem 5 dias para fazer isso. Tá? Após a apelação,
tá? A interposição da apelação do autor, o juiz vai ter 5 dias para se retratar. Certo? Aí o que acontece? Se ele não se retratar, ele vai citar o réu, mas para apresentar contra-razões da apelação. Ou seja, a defesa contra a apelação que foi interposta. Tá? Entendido até aqui? Hein? Posso fazer um desenhozinho depois. Professor, tá complicado aí. Tá complicado? Então vamos lá. Espera aí. Para a gente entrar requerendo algum direito, tem que ser através de uma petição inicial, certo? Vou me respondendo. Vou perguntar. Certo. A petição tem que ser de acordo com o 319, tá? Bonitinha, tudo legalzinho. E aí, quando eu dou entrada, vai para o juiz, essa petição inicial. Justamente para quê? Para o juiz verificar se está tudo ok a petição inicial. Tá? Ele verifica, ou desde já, desde logo, ou então depois da contestação, ele, que a parte ré arguiu, ele verifica que o autor não tem interesse. O juiz entende que ele não tem interesse, que o autor não tem interesse. Tranquilo. Não tem interesse. Beleza. Aí o que acontece? O juiz extingue, tá? Ele sentencia extinguindo o processo sem resolução de mérito. Por quê? Porque ele entende que o autor não tem interesse para entrar com aquela ação. Então ele extingue. Beleza. Está lá no 330, né? Indeferimento da petição inicial. Aí ele extingue. A parte autora, logicamente, não gostou da sentença. Porque ele, eu tenho interesse sim. Aí entra com uma apelação, que é o recurso cabível contra a sentença. Tá? Então, como a sentença foi contra o autor, ele entra com apelação. Aí, quando ele entra com apelação, que é lá no primeiro grau ainda, tá? O juiz, lendo a apelação dele, diz assim: rapaz, realmente ele tem interesse. Eu fui verificar aqui melhor, realmente ele tem interesse. Então, o juiz ele vai poder, até 5 dias após a interposição da apelação pelo autor, de se retratar, ou seja, voltar atrás. Tá? Deu para entender até aí? Deu. Tá tranquilo agora. Beleza. Se ele se retratar, massa, porque o processo vai continuar, normalmente. Agora, o parágrafo 1º fala que quando ele não se retrata, parágrafo 1º diz assim: se não houver retratação, ou seja, se o juiz não voltar atrás, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Então, como ele não se retratou, ele não vai citar a parte ré para apresentar contestação. Ele vai citar a parte ré para responder mais com relação à apelação, ou seja, ele vai, a parte ré vai apresentar as contra-razões da apelação. Já vai responder contra o que foi falado na apelação pelo autor. Deu para entender? Deu. Eu ainda continuo confusa nesse primeiro parágrafo. Quando o juiz ele não retrata. Tá. Então, senhores, se ele não se retrata, tá? Se ele não se retrata, isso quer dizer que ele não vai voltar atrás, aquela apelação
que o autor deu entrada, tá? Vai continuar. Então, para continuar, o juiz, como anteriormente ele não tinha citado o réu, nesse momento ele vai citar o réu, mas ele vai citar o réu não para apresentar contestação contra a petição inicial, mas sim as contrarrazões, ou seja, responder a respeito da apelação do autor. Se ele se retratasse, ele já iria citar o réu, mas para apresentar o quê? Contestação com relação à petição inicial. Mas como ele sentenciou, extinguindo, indeferindo a petição inicial, quando ele manda citar o réu, é para o réu falar a respeito da apelação. Rebater o que está dito na apelação. Porque depois disso, o que o juiz vai fazer? Mandar a apelação e a resposta do réu, que são as contrarrazões, para o tribunal. E aí quem vai decidir é o tribunal. Entendido ou não? Se não... Entendido, professor. Obrigada. Entendido. Jennifer. Carla. Entendido. Todo mundo entendeu mesmo? Se não, não tem problema. A gente tenta novamente. Mas deu, todo mundo entendeu. Então vamos para frente, tá? Qualquer coisa é só gritar. Beleza. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Sendo a sentença reformada no tribunal, e aí já é a segunda situação. Ó, o juiz não se retratou, tá? A apelação foi apresentada, a resposta do réu, né, contra a apelação foi apresentada e subiu para o tribunal. Chegou lá no tribunal, o tribunal verificou que o autor tinha sim interesse. Ou seja, ele reformou a sentença do juiz. Tá? Quando eu digo sentença do juiz, para vocês entenderem melhor, tá? Mas é redundante. Sentença do juiz. Mas, para vocês entenderem bem, tá bom? Não pense que eu estou falando redundância, não. Apesar de ser. Então, chega lá no tribunal, né? Aí o tribunal diz assim, rapaz, o autor tem interesse sim. Ou seja, a sentença que o juiz disse que o autor não tinha interesse foi reformada. O tribunal entendeu que o autor tem sim interesse. Tá? Aí, sendo a sentença reformada pelo tribunal, isso que eu acabei de falar, porque o tribunal entende que o autor tem interesse, o prazo para contestação, aí está se falando em contestação, começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto do artigo 334. Então, senhores, vamos lá. Realmente é um pouco complicado, principalmente porque a gente não visualiza, tá? Mas eu vou tentar achar um gráfico aqui, e aí depois eu mostro para vocês. Mas vamos lá. Tem até caneta nova hoje. Vamos lá. Vou fazer desde a primeira situação. Tá? Então, senhores, vamos lá. O autor provoca o judiciário através da petição inicial, certo? Ele vai atrás do seu direito através da petição inicial. Ok? Por quê? Pelo princípio da inércia, o Poder Judiciário é inerte. Então, se o autor, a pessoa que está com problema, não bater na porta do Poder Judiciário, o Poder Judiciário não está nem aí. Ele pode estar olhando que a pessoa está sendo humilhada. Mas quem tem, é o direito subjetivo, quem tem esse direito é o autor, é quem está sendo humilhado. Tá? Beleza? Beleza. Aí eu entro com a petição inicial. Certo?
Quando eu entro com a petição inicial, essa petição inicial vai para o juiz. Essa petição inicial vai lá para o juiz. Tá? Tá bonitinho minha letra? Beleza. Tá para o juiz. Aí o juiz recebeu a petição inicial, ele vai examinar. Ele vai logo verificar se ela está ok, se ela segue os requisitos do artigo 319. Tá? Se aí ele vai para o 330. Se ela é inepta, se a parte tem legitimidade, se a parte tem interesse, ele verificou que a parte não tem interesse. Aí o juiz, em razão disso, deixa eu ver aqui, deixa eu testar, peraí. O juiz, ele se utiliza do artigo 330, inciso 3º do CPC. Ele entende que a parte autora carece de interesse. Tá? Então, isso aqui é o fundamento da sentença dele. Ele sentencia fundamentando isso aqui, ó. Aí ele indefere a petição inicial na sua sentença, tá? E extingue o processo sem resolução de mérito, tá? Beleza? Entenderam? Sim, professor. Tá dando para ver aí? Tá, né? Sim, professor. Ah, Tem dificuldade, mas tá bem. Vamos lá. Beleza. Aí o que acontece? Se tivesse um quadro é 1000 vezes melhor, né? Eu vou ligar para a Camila para saber onde é que ela comprou aquele quadro que ela está dando aula para os alunos dela. Da novela, gente. Vocês não são noveleiros, não? Ave Maria. não, professor, não sou, não. Não, Ave Maria. A única coisa que eu gosto da Globo. Aí Arcanjo também. Vamos lá. Faz aumentar nossas esperanças. Arcanjo. Uns e outros são pessoas do bem. Então, vamos lá. Beleza. Houve a sentença onde o juiz extinguiu o processo, entendendo que, indeferindo a petição inicial, entendendo que a parte autora não tinha interesse. Tá? Beleza. Aí, o autor, ele entra com recurso, tá? Ele entra com recurso contra essa sentença. O autor, ele entra com recurso contra essa sentença, tá? Que indeferiu a petição inicial dele. O nome desse recurso é apelação. Tomara que o professor de vocês não seja Saulo, quando for falar de recurso. Por quê, professor? Carla, tu também, eu dou recurso para ti também? Não, não. Não, né? Beleza. Entendido? O autor, ele não gostou da sentença. Ele entende que é injusta.
que ele tem sim interesse, tá? Aí ele faz o quê? Ah, eu vou recorrer dessa sentença. E aí ele entra com a apelação, que é o recurso cabível contra a sentença. Tá? Aí o que acontece? Depois que eu entro com a apelação, o autor, aliás, entra com a apelação contra a sentença do indeferimento, o juiz, tá? Ele vai ter 5 dias para se retratar, para retratar-se. O que é retratar? É voltar atrás. Beleza? Beleza. Beleza. Até aí tá tudo bem. Meu gráfico tá lindo. Tá, beleza, tá tranquilo. Beleza. Ajudando muito esse gráfico. Pior que quando a gente não olha, acaba não... Agora, depois desse gráfico aí, pronto. Vou tirar um print e vou mandar lá. Vou tirar uma foto e botar na plataforma. Mas vamos lá. O que acontece? O juiz tem 5 dias para se retratar. Tá? Simplesmente vai merenda aí, Sam. Eu tô almoçando agora. Tá almoçando uma hora dessa. Eu já tô ficando com fome para tomar meu café de tarde. Bebe um chá. Vou beber já. Para ver se alivia. Vamos lá. Aí vamos para os parágrafos. Parágrafo primeiro, tá? E o segundo, que é o complemento do parágrafo primeiro, diz assim: na hipótese do juiz não se retratar, tá? Ele não vai se retratar. Beleza, deixa eu desenhar aqui em cima. Rapidinho aqui, ó. O juiz, ele vai olhar a petição, certo? Se não for caso de indeferimento, ele vai citar o réu, mandar citar o réu, tá? Olha só. Aí isso aqui, ó, esqueçam. Se ele não indefere a petição inicial, o processo vai continuar normalmente. E aí ele vai mandar citar o réu para audiência de conciliação ou mediação, e aí depois apresentar a contestação. Tá? Isso aqui esqueçam isso aqui de baixo. No caso, quando o juiz não indefere a petição inicial, o que acontece é isso, ó. O autor entra com a petição inicial, o juiz
verifica a petição inicial, não indefere a petição inicial, vê que está tudo ok. Aí o que que o juiz faz? Ele manda intimar o réu, tá? Para comparecer à audiência de conciliação e mediação. Aí depois dessa audiência de conciliação e mediação, que começa o prazo para o réu contestar. Beleza? Voltemos ao nosso caso. Ele indefere, alegando falta de interesse do autor. O autor, não satisfeito, ele recorre. Ele apresenta a apelação, tá? Que é o recurso cabível contra a sentença. Beleza. O juiz tem 5 dias para se retratar. Se ele não se retratar, o que vai acontecer? Vai pro... Eu acho que o professor já está organizando a atividade. Não, a atividade já está feita. Daqui a pouco Ah, sim. Então, isso aqui eu estou fazendo um quadrozinho que realmente fica mais fácil da gente compreender. Beleza. O juiz vai ter 5 dias para se retratar. Se ele não se retrata, olha só o que vai acontecer. Citação do réu para apresentar a resposta. Tá? Só que essa resposta aqui, senhores, é para a apelação que o autor entrou. E essa resposta que o réu vai apresentar são as contrarrazões da apelação, tá? É a defesa dele contra a apelação do autor. Entendido? Jonara? Entendido. Samara? Entendido, professor. Tranquilo, gente? É de Jane. Doutor Otávio? Tá olhando a sessão da tarde aí, cara? O Otávio tá assistindo Professor. TV. Ele disse que é uma série dele que ele tá assistindo. É? É. Tomara que seja pelo menos de direito, ó. Falando de justiça. Não é. Não é não? Não é. Tu que mente. Beleza? Tá? Então, isso que vai acontecer, isso que o parágrafo primeiro fala. Agora vamos para a segunda etapa. Apresentado as contrarrazões pelo réu, o que vai acontecer? O processo que tá no primeiro grau, que está com o juiz, ele vai para o tribunal. Porque quem vai decidir a respeito do recurso é o tribunal. Tá? É um órgão que é hierarquicamente superior ao órgão que deu a decisão, que foi o primeiro grau. Tá? Beleza. Faltou papel. A apelação,
vai para o Tribunal de Justiça do Maranhão. Sobe. Tá? Aí lá, como eu disse para vocês, é o órgão que vai julgar a sentença do autor. Que entrou com recurso contra a sentença do juiz. Tá? Chegou lá, no tribunal, o tribunal entendeu que a sentença, tá, deve ser reformada. Ou seja, vai ser modificada. Então, se ela vai ser modificada, a petição inicial vai ser deferida. Tá? Porque quando o autor entrou com a apelação, foi para dizer, ó, tribunal, o juiz errou porque ele disse que que eu não tenho interesse de agir. Por isso que o autor apelou. Aí, quando chegou no tribunal, o tribunal disse assim, realmente o autor tem interesse de agir. Aí o que vai acontecer? A sentença é reformada, tá? E aí, quando o processo, que ele está lá no tribunal, certo? Quando o processo descer, e as partes serem avisadas, tanto a parte autora como a parte ré, for avisada que os autos baixaram, desceram do tribunal para a vara, para a unidade jurisdicional cível, né, de onde o juiz deu a sentença, começa a contagem do prazo para o réu apresentar contestação. Tá? Agora, isso, se não for matéria para que se vá para a audiência de conciliação e mediação. Está lá no artigo 334. E aí vocês vão entender melhor quando a gente falar do artigo 334. Entendido aqui, senhores? Foi reformado, desce de novo lá para o juiz, aí o juiz vai informar as partes que o processo baixou, desceu. Se não for motivo de audiência de conciliação e mediação, a partir do momento que eles têm que o réu tem conhecimento que os autos baixaram do tribunal, começa o prazo para ele apresentar a contestação. Aí volta a correr normalmente, né? Como se não existisse nada disso, né? Normalmente. Tá? Esse parágrafo primeiro e parágrafo segundo, logicamente, completando o parágrafo primeiro, é dessa situação que eu acabei de falar para vocês. Tá? Beleza? Professor, é de conciliação e mediação de conflito, mas se aplicaria a uma ação de indenização?
Sim, sim. Por exemplo, E no caso da questão subir para o Tribunal de Justiça e ser resolvido lá e não voltar novamente à vara que estava concorrendo o caso? desculpa, como é que é a tua pergunta? Tipo, a questão foi para o Tribunal de Justiça, né? Não, mas A sentença foi, recorrido. pois é. Aí, no caso, teria como o processo seguir lá no Tribunal de Justiça? Sim, mas só se o processo estiver maduro. É como a doutrina chama. O que é o processo maduro? É só se o processo já tiver condições de ser julgado. Ah, sim. Entendeu? Por exemplo, você entra com a petição inicial, o réu já tinha entrado com a contestação, não precisava mais de nenhuma prova, tá, a ser produzida, o juiz sentencia indeferindo a petição inicial, entendendo que faltou interesse, aí o autor entra com um recurso, tá, que é a apelação, aí sobe, se já tiver a contestação nos autos e o juiz e o tribunal entender que não há mais necessidade de provas, aí o próprio tribunal pode julgar o mérito, tá? Porque quando o juiz sentenciou, ele não julgou o mérito, ele não disse se A ou se B tem razão. Ele simplesmente indeferiu a petição inicial, tá? Acontece casos desse tipo, mas não quando o juiz inicia os litígios, no começo da ação, ele indefere a petição inicial. Por quê? Porque o réu ainda não foi nem citado para apresentar a contestação. Entendeu? Sim. Geralmente, o juiz, quando ele indefere a petição inicial, o réu ainda nem tem conhecimento disso. Só depois que ele vai ter conhecimento. No caso do parágrafo 1º, quando o juiz não se retrata, o réu vai ser citado já para apresentar resposta, mas com relação à apelação do autor. Não é nem da petição inicial. Entendeu? Sim, professor. Beleza, todo mundo entendeu? Professor, Diga lá. eu tenho uma dúvida. Quando o processo ele desce dos autos, ele necessariamente precisa de ir para uma audiência de conciliação, e essa audiência de conciliação, ela é entre as partes e o juiz ou somente entre as partes? Não. Ou ela necessita ser entre as partes e o juiz para que ela A gente foi falar consiga dar continuidade? dessa audiência aí, quando a gente for falar do 334, 335. Tá? Mas já adiantando, essa audiência de conciliação e mediação, tá? Não é todo o tempo que vai acontecer. Ela pode ou não acontecer, mas geralmente ela acontece. Justamente para quê? Para que, se por acaso tiver acordo, acabou o processo bem aí. Teve acordo, o juiz vai homologar esse acordo, e aí não há mais necessidade de o processo continuar, porque já houve acordo entre as partes. Entendido? Entendi, E o juiz não participa dessa audiência, não. Vai ter ou um conciliador ou um mediador. O conciliador, ele se mete, né, na transação, o mediador não. Tá? A diferença é essa. bom. O conciliador, ele se mete, tá, dizendo, não, vamos ver se a gente melhora isso, vamos ver, não, vamos lá. Vamos. E o mediador não. Só fica prestando atenção entre as partes. Ele só vai separar se tiver porrada. Aí o mediador se mete. Tô brincando, gente. Tô até olhando assim. Meu Deus, porrada. Tô brincando. Beleza, vamos lá. E o parágrafo 3º diz assim, ó. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Senhores, se o autor não apelar, tá?
essa sentença, essa decisão do juiz que indeferiu a inicial, a petição inicial, vai transitar em julgado. Vocês sabem o que é transitar em julgado? É quando não cabe mais qualquer recurso contra a decisão. Tá? Então, transitou em julgado, não há mais possibilidade de nenhum tipo de recurso. Aquilo ali se torna coisa julgada. Tá? Isso aí também vocês vão falar mais lá na frente. É lá na parte de perto de recurso. Beleza? Entendido aqui? Então, vamos para frente? Vamos dar um intervalozinho. No meu aqui são 13h23. Né? Intervalo para lanche. Tô com fome. Pronto. Aqui são 13h23, mas aí eu digo que é 13h25, a gente se encontra 3h30. Tá bom? Voltaram já? Surpresinha para vocês lá na plataforma. Façam lá o exercício. Esse exercício que está lá na plataforma. Tá? Vai fazer agora. Agora, esse exercício aí, vocês só vão juntar na plataforma no dia da prova. Tá? E aí eu vou disponibilizar no dia da prova, eu vou disponibilizar também para vocês fazerem a juntada desse exercício. Tá? Exatamente. Essa que está na plataforma agora, que eu juntei agora. Tá bom? Podem fazer qualquer coisa, é só me chamar. Eu estou aqui em frente ao computador. Tá bom? Valeu.